Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 13 de setembro de 2021. São 22 horas e 13 minutos. Lição número 5 da classe de adultos. Jesus Cristo e este crucificado. A mensagem do apóstolo. Resposta do nosso questionário. Resposta número 1. Havia uma mentalidade na época paulina em que a palavra da cruz era uma afronta aos religiosos e filósofos. Resposta número 2. A cruz era considerada loucura porque chocava a sabedoria humana. Número 3. A palavra evangelho significa boa nova, boa notícia, que se leva às pessoas. Número 4. Os homens não conseguem alcançar a sabedoria divina, pois estão escravos do pecado e por isso para eles é loucura. Número 5. A mensagem da cruz nos ensina a depender do Espírito, não de nós mesmos. Texto áureo. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23. Verdade prática. O Cristo crucificado, o centro da mensagem da cruz, é a encarnação da verdadeira sabedoria para a salvação. A Bíblia nos relata vários assuntos importantes. É até difícil de enumerar e elencar alguns aqui, porque são muitos. E na igreja temos vários assuntos a serem tratados na mensagem, na pregação, no ensino da escola dominical, nos ensinos nos cultos de doutrina, nos ensinamentos bíblicos. Entretanto, o mais importante de todos os assuntos é justamente Jesus Cristo e Ele crucificado e ressuscitado ao terceiro dia. E por que dizer isso é importante? Porque muitas das vezes as igrejas parecem que perderam a essência da salvação, perderam a dinâmica de falar do Evangelho de Cristo, falar de Cristo. Muitos estão falando de si mesmos, amantes de si mesmos, e às vezes até falam até alguns outros assuntos bíblicos, mas parece que esqueceu o centro da Bíblia, parece que esqueceu o Evangelho, né? A cruz de Cristo, a crucificação de Jesus e Ele ressurgindo ao terceiro dia, porque aí sim nós devemos crer. Por quê? Porque Cristo, se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa vida seria vã, né? A nossa religião, né? Vamos assim dizer, o cristianismo seria como uma outra religião, que tem o seu líder morto, o que não é o nosso caso. O cristianismo é a única religião do mundo que tem o seu líder vivo. Por isso que nós seguimos a um Deus vivo, porque o nosso Senhor, Ele vive para todo o sempre. Introdução. Paulo descobriu a verdade sobre o Cristo crucificado e ressurreto, e por isso sua missão de vida foi pregar aos judeus e aos gentios. O Cristo crucificado era o Salvador, prometido nas profecias dos antigos profetas de Israel. Assim, o crucificado foi sua mensagem central. Para ressaltar essa centralidade, devemos prestar atenção nas expressões que se destacam em suas cartas. Evangelho de Cristo, Cristo crucificado e Cristo ressurreto. Nesta lição, veremos o quanto a mensagem da cruz traz impacto à nossa vida espiritual e pessoal. Mais uma vez, se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa religião seria uma vã religião. Seria mais uma entre as 80 mil religiões espalhadas pelo mundo. Só para você ter uma ideia, somente no Brasil existem cerca de 2.240 seitas e religiões. Então veja que o nosso tema central precisa ser Cristo. Nós precisamos pregar a Cristo e Ele crucificado e ressuscitado ao terceiro dia. Muitas igrejas hoje parece que não falam mais da ressurreição de Cristo. Falam de tantos assuntos, até assuntos importantes, mas volto a dizer, o assunto mais importante da palavra é a ressurreição de Cristo. Porque, mais uma vez, eu vou enfatizar, se Cristo não tivesse ressuscitado, a religião do cristianismo em si seria somente mais uma religião. A centralidade da pregação de Paulo, o ministério de pregação e o Cristo crucificado. Embora Paulo não tenha convivido fisicamente com Jesus,
Ele recebeu toda a revelação do próprio Cristo para pregar o Evangelho sem se opor aos ensinos dos outros apóstolos. Veja que aqui existe uma questão bastante interessante, que apesar que Paulo não conviveu fisicamente com Jesus, Jesus apareceu somente para Paulo lá no final, né? A pregação de Paulo, ela estava em harmonia com a dos outros apóstolos, elas não entravam em contradição. É bem verdade que Pedro chegou até a mencionar que algumas coisas de Paulo eram difíceis de compreender. Entretanto, até pela questão de que Paulo era um homem muito culto, ele era muito letrado, ele era muito intelectual. Então é claro, é notório que a sua literatura vai ser muito mais profunda, tanto do ponto de vista humano, quem ler mais fala melhor, né? Quem estuda mais expõe melhor. Então, tanto do lado humano, o fato da literatura de Paulo, e também e principalmente pela questão que ele teve encontro com Cristo. Então esse encontro mudou toda a vida de Paulo. Então, tanto de um lado humano, que é a questão da literatura em si, né, das falas, né, dos textos do apóstolo Paulo, como também da sua comunhão, né, da comunhão de Paulo com Cristo. Então eram profundas. Então, por essa razão, por essas duas razões, é que muitas das coisas de Paulo são compreensíveis para entendermos até mesmo nos dias atuais, né? Vemos que tantos anos já se passaram, tantas teologias já aconteceram, vivemos uma vida em que temos acesso à informação e ainda assim, mesmo nos dias atuais, tem muitos textos de Paulo que é complicado de compreender. Imagina na época de Cristo, né? Então veja que, de qualquer forma, a literatura de Paulo, apesar de ser complexa, não entrava em contradição com a dos outros apóstolos, que eram mais simples. O que isso traz para nós? Que Jesus, que o nosso Senhor, ele pode tanto falar de uma forma simples para que nós venhamos entender, como também de uma forma complexa, mais profunda, para que reis e pessoas públicas mais cultas, né, venham também compreender da mesma forma. Então o Senhor, ele usa tanto o simples quanto aquela pessoa que está preparada para levar a sua palavra sem uma entrar em contradição com a outra. Isto é algo da parte de Deus, isto é divino. A palavra da cruz é a loucura da pregação. Em uma das cartas de Paulo lemos porque a palavra da cruz é loucura. Havia uma mentalidade na época paulina em que a palavra cruz era uma afronta aos religiosos e filósofos. Por exemplo, acreditar que uma execução romana podia ser um instrumento pelo qual a salvação de pecadores fosse consumada era tolice para eles. Nesse sentido, a cruz de Cristo não produziu atração, mas rejeição, pois era um instrumento de suplício e morte. Muitas pessoas, até mesmo nos dias atuais, vê a cruz de Cristo como uma loucura. Mas a Bíblia vai nos dizer que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria do homem. E sim, a cruz de Cristo para muitos é loucura, mas para nós que conhecemos a Cristo, para nós que conhecemos o Evangelho, para nós que conhecemos a Deus e a sua palavra, nós sabemos que a cruz de Cristo é poder de Deus para as nossas vidas, um poder que transforma, um poder que cura, um poder que regenera, um poder que leva o homem para o céu. Então veja que a cruz de Cristo é algo extraordinário. A mensagem da cruz, como diz lá o hino 291 da harpa cristã, é uma mensagem extraordinária de salvação, de amor ao próximo, de Deus, né? do amor de Deus para com o homem. Então veja que muitos acham a pregação dos crentes uma loucura, a pregação da palavra uma loucura. Muitos dizem até que a Bíblia é uma piada. Há pessoas que dizem que a Bíblia é um conto de fadas e tantas outras coisas. Mas nós sabemos que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Ela é a nossa única regra de fé e prática. Então veja que para nós que conhecemos, nós sabemos da veracidade da palavra, nós sabemos das verdades bíblicas, nós conhecemos e vivemos as verdades bíblicas e todo o seu milagre, todos os seus benefícios, principalmente daquele que nós iremos morar nas mansões celestiais. Portanto, se por alguma razão as pessoas dizem que você é louco por estar indo à igreja, por exemplo,
glorificam o nome do Senhor porque eles não compreendem. Para eles, a cruz de Cristo é uma loucura, mas para nós é poder de Deus. Para os judeus e gregos, a cruz era considerada loucura porque chocava a sabedoria humana. Enquanto os judeus queriam sinais físicos, milagres visíveis, os gregos desejavam argumentos filosóficos que mostrassem a lógica da mensagem. Veja que os judeus queriam sinais físicos, milagres visíveis. Os gregos já desejavam algo filosófico. O que é isso? Muitas das vezes as pessoas parecem que só creem naquilo se vê. É igual Tomé e os discípulos, né? Porque sim, não era somente Tomé que não cria. A Bíblia vai dizer que todos os discípulos não criam. Tanto é que algumas vezes Jesus lançou a incredulidade dos apóstolos em rosto, né? Mas vejam só, a cruz era considerada uma loucura porque chocava a sabedoria humana. A mensagem da cruz é contra a sabedoria humana. Veja que muitas pessoas até hoje têm dificuldade de compreender a Bíblia justamente por ter uma mensagem simples, uma mensagem direta. Então as pessoas, como os gregos, querem algo mais sofisticado, uma literatura mais sofisticada, algo mais profundo. E os judeus, e até outras pessoas que andavam com Cristo, e até hoje há alguns que ainda vêm para a igreja somente para ver os milagres, porque precisam de milagre. Depois que recebem o milagre, vão embora. Mas nós precisamos ficar como as palavras de Pedro, né? Para onde iremos nós, né? Ou melhor, para quem iremos nós? Somente tu tem palavras de vida eterna. Lá em João capítulo 6, versículo 68. Então veja que nós cremos na cruz, porque nós sabemos da sua mensagem. Independente se no decorrer da nossa vida nós não veremos milagres, ou mesmo a exposição da palavra numa literatura profunda, ainda assim nós vamos continuar acreditando na cruz de Cristo. Nós sabemos que a cruz do Senhor, a cruz de Cristo nos traz vida eterna, e essa sim é a mais importante. Não é claro que é importante que nós venhamos vivenciar, né, milagres, mas mais importante do que vivenciar milagres e uma literatura profunda da palavra, mais importante é estar salvo na pessoa de Jesus. Síntese do tópico 1. Jesus Cristo crucificado é o centro da mensagem de Paulo. E mais uma vez eu vou enfatizar, a mensagem principal da igreja é pregar a cruz de Cristo e este ressuscitado. Nós precisamos pregar a Cristo. Expressões-chave na doutrina de Paulo. Assim, a palavra evangelho significa boa nova, boa notícia que se leva às pessoas. Nosso Senhor ordenou que fosse levada a boa nova da sua doutrina a toda criatura. Paulo fez assim, e não por acaso, identificava sua pregação como o Evangelho de Deus. O seu Evangelho era a manifestação do poder de Deus. É um poder divino e dinâmico que atua de maneira imediata na vida do pecador. Falamos da cruz e agora o Evangelho. O Evangelho que é a boa nova de salvação, e essa salvação só vem mediante a mensagem da cruz. Então veja que a mensagem da cruz é o Evangelho de Cristo, é o Evangelho de poder. É um poder que cura, que regenera, que transforma o homem e em alguns casos ressuscita da morte, como vemos, por exemplo, algumas passagens bíblicas, como é o caso, por exemplo, de Lázaro, que foi ressuscitado 4 dias após o seu falecimento. Também o filho da viúva de Naim, e foram ressuscitados. Isso só para citar alguns exemplos. Por quê? Porque o Evangelho de Cristo é um Evangelho de poder. Nós sabemos, como diz aos Hebreus capítulo 13, versículo 9, que o Senhor é mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, o mesmo Deus que operou no passado, opera hoje e irá operar no futuro e continuará existindo na eternidade. E nós precisamos, mais do que nunca, vivenciar os milagres do Senhor na nossa vida. E o milagre que eu digo aqui não é uma porta de emprego aberta, ou a compra de uma casa própria ou um carro novo. E isso é bom também. Mas o que eu digo do Evangelho de poder, o milagre, é de fato ver um cego ver, por exemplo, né? Vivenciar um milagre, ver uma pessoa que outrora era cadeirante levantar de sua cadeira de roda e andar glorificando o nome do Senhor.
A igreja precisa de poder. Por quê? Porque o que atrai o pecador, é claro que a Bíblia vai falar, aos Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir pela palavra, mas quando alguém chega na igreja e ouve a palavra e cria fé, e esta pessoa, ela cria nela uma fé, e por conta dessa fé, ela vive um milagre, por exemplo, ela era cega e agora ela enxerga, ela está vendo agora, você verá que dá autenticidade à palavra do Senhor. Aí as pessoas realmente creem. Por quê? Porque viu que aquela pessoa era cega, por exemplo, um cego de nascença, por exemplo, que agora está enxergando perfeitamente. Então veja que há uma diferença. E o poder do Senhor operando na igreja é isso que atrai o povo também. O povo vem por causa da palavra. Não adianta nós ficarmos falando que o Senhor faz isso e faz aquilo e o Senhor não fazer. Então nós passamos como uma ideia de que nós pregamos algo e nós não vivenciamos. Então nós precisamos ter fervor nas nossas orações para que assim o poder do Senhor venha na sua igreja. Cristo crucificado. Os homens não conseguem alcançar a sabedoria divina, pois estão escravos do pecado, e por isso, para eles, essa sabedoria é loucura. Por isso que o Evangelho não foi anunciado por mera sabedoria humana, mas apresentado por meio de Jesus Cristo, o crucificado. Não podemos deixar de pregar o Cristo crucificado. O tema da expiação dos pecadores deve ser mais pregado e ensinado em nossas igrejas. Veja que o pecador ele tem a cruz de Cristo como loucura. Até porque também há um outro ponto de se compreender, que um pecador ele não vai querer ouvir a palavra, porque a palavra do Senhor vai ser sempre contra o homem, sempre aquilo que o homem está vivenciando. Por quê? Porque a palavra, ela nos mostra um caminho reto e santo, e muitas das vezes a nossa natureza humana, como diz o poeta Carlos Sérgio Lopes, que é o que nós lutamos, né? Eu luto contra a minha própria alma, a natureza humana que há em mim. Então veja que o pecador, na sua grande maioria, ele não quer ser afrontado com a palavra, não quer ser lavado e remido, não quer ser limpo pela palavra. Então claro que ele vai achar que é loucura da palavra, justamente para não ter que se enquadrar na palavra, né? Para não ter que viver a palavra, para continuar vivendo a sua vida de pecado. Mas independente disso, nós precisamos continuar pregando a palavra do Senhor e pregando principalmente Jesus crucificado e ressuscitado ao terceiro dia. Cristo ressurreto. Não há importância na morte de Cristo se Deus não o tivesse ressuscitado. Sem a ressurreição, a cruz não teria sentido. Em vão seria a nossa pregação sobre a morte de Jesus Cristo, como já falei no início. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nada valeria. Nós viveríamos uma religião sem vida, uma religião vã, sem nenhuma importância, completamente vazia. Nós seríamos só mais uma das religiões que existem no mundo. Mas Jesus, ele foi ressuscitado por Deus, e por isso nós estamos continuando seguindo um Cristo vivo, um líder vivo. Por quê? Porque nós sabemos que somente Ele é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Ele é digno de toda exaltação, Ele é digno de todo o louvor. Então, quando Cristo foi ressuscitado por Deus, agora sim, como Ele voltou dentre os mortos, como Ele já havia falado que voltaria, aí sim agora dá testemunho da verdade. Agora realmente as pessoas observam que de fato Jesus estava falando a verdade. Por quê? Porque Ele é a verdade. Então Ele falou que iria morrer e ressuscitar ao terceiro dia, e foi justamente isso que aconteceu. Então isso dá veracidade à palavra. Então quando nós pregamos algo, vivenciamos algo, e as pessoas observam a nossa vida e vê que de fato nós estamos falando e vivendo a palavra do Senhor, isso dá veracidade à palavra. Síntese do tópico 2. Evangelho de Cristo, Cristo crucificado e Cristo ressurreto são expressões-chave na doutrina de Paulo. Os efeitos da mensagem da cruz. Uma vida no poder de Deus. A mensagem da cruz é uma mensagem de poder, por isso devemos esperar manifestações do poder ativo de Deus em nossa vida. O Evangelho é um evangelho de poder da palavra. As pessoas ouvem a palavra, creem e as suas vidas são transformadas.
Então veja que é uma vida de poder. E é muito interessante que nós venhamos compreender que todo o poder na casa do Senhor, na nossa vida, ele vem de Deus. Muitas pessoas às vezes querem atribuir ao homem um determinado milagre, uma determinada situação. Toda a honra, glória, louvor e adoração pertencem ao Senhor. O Senhor é digno de toda a honra. É dele todo o poder. Uma vida de humildade. Quem é sábio em Deus contrasta a sabedoria da cruz com a deste mundo. Esta exclui a Deus, enaltece o narcisismo humano e recusa conhecer Jesus Cristo como Filho de Deus, enquanto aquela nos faz prostrar diante de Deus. Reconhecer a nossa miséria e descobrir que verdadeiramente é Jesus, manso e humilde de coração, a mensagem da cruz nos constrange a viver a humildade. Nós precisamos ter sabedoria em Deus, sermos sábios em Deus. A Bíblia diz em Jó, capítulo 28, versículo 28, que o temor do Senhor é a sabedoria e apartar do mal a inteligência. Então nós precisamos ter esse temor ao Senhor, ter essa sabedoria no Senhor, ser sábio em Deus. E se porventura alguém não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá sem lançar em rosto. As pessoas, existe sempre esse contraste entre a cruz de Cristo e a filosofia humana, a sabedoria humana. A cruz de Cristo, ela vai sempre afrontar a sabedoria humana, a filosofia humana. Por quê? Porque a filosofia humana, a sabedoria humana, enaltece e exalta o homem. Já a mensagem da cruz exalta ao Senhor. Uma vida na dependência do Espírito. Nada melhor do que a mensagem da cruz para revelar quem nós somos. Como o apóstolo Paulo, devemos ter a plena consciência das nossas fraquezas humanas, limitações pessoais, medos interiores. Por isso as Escrituras nos estimulam a jamais depender ou confiar em nós mesmos, mas exclusivamente do Espírito Santo. O Espírito nos faz agir, ter criatividade e fazer as coisas de modo que glorifiquem a Deus. A mensagem da cruz nos ensina a depender exclusivamente do Espírito. Jeremias capítulo 17, versículo 5 diz que maldito é o homem que confia no homem. Esse maldito homem que confia no homem, a Bíblia está dizendo que maldito é o homem que confia em si e não no próximo, tá? É só para a gente se situar aqui, porque muitas pessoas acreditam que essa passagem de Jeremias 17, 5 diz que eu, sendo homem, eu não posso confiar em outro homem. Não é isso. A mensagem de Deus diz o seguinte: eu, sendo homem, eu não posso confiar na minha natureza, no meu próprio intelecto. Nós devemos confiar no Senhor. Quando nós vivemos uma vida de dependência no Espírito, que nós sabemos que nós dependemos dele, sem a graça de Deus é impossível viver. Quando nós vemos que é o Senhor quem nos capacita, é o Senhor que nos direciona, é o Espírito que nos leva. Então veja que nós somos completamente dependentes do Senhor. E isso sim, nós precisamos compreender mais do que nunca que nós precisamos do Senhor. A Bíblia diz em João 15,5: sem mim nada podereis fazer, sem Deus nada podemos fazer. Nós não temos condições, é o Espírito Santo que nos dá essa condição, é Cristo que nos capacita, é o Senhor que nos chama, é Ele que nos direciona. Síntese do tópico 3. Os efeitos da mensagem da cruz se revelam por meio de uma vida no poder de Deus, de humildade e dependência do Espírito Santo. Veja que a nossa vida no poder do Espírito Santo também precisa ser uma vida de humildade. Não é porque por alguma razão Deus usou você para fazer um milagre, por exemplo, para realizar um milagre, não é por isso que você vai se engrandecer, porque você e eu, nós não somos dignos de glória e honra. Toda honra e glória pertence ao Senhor. Nós somos um canal de bênção para as pessoas. Devemos ser um canal de bênção para as pessoas, falar da mensagem, sermos guiados pelo Espírito Santo para falar somente aquilo que Deus mandou falar. Conclusão. A mensagem da igreja é a cruz de Cristo. Essa cruz dá conta do Cristo crucificado e do ressurreto. Essa mensagem traz escândalo ao mundo, mas poder para nós. Ela salva, cura e liberta o pecador ao mesmo tempo que nos revela uma vida de poder de Deus, humildade e dependência do Espírito. A mensagem gloriosa da cruz transforma o homem inteiro. Veja, o próprio Paulo, ele foi transformado por Cristo, porque teve um encontro com o Senhor. Zaqueu, da mesma forma, também teve um encontro com o Senhor e foi mudado.
A nossa vida ela é uma vida de transformação no Senhor. Nós somos dependentes do Espírito Santo. Davi, certa vez, disse: Senhor, não retires de mim o seu Espírito Santo. O que Davi, de uma forma geral, só para a gente entender, o Davi estava disposto a perder tudo que possuía. Poderia perder o reinado, poderia perder tudo, mas ele não queria perder o Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo que nos capacita, é o Espírito Santo que nos conforta, é o Espírito Santo que nos guia, é o Espírito Santo que leva as nossas orações ao Senhor. Então nós somos completamente dependentes do Espírito Santo. Nós precisamos viver uma vida de humildade no Senhor Jesus e, claro, sermos sempre guiados pelo Espírito e não pelos nossos corações, porque Jeremias 17 também, 17:9, vai dizer que o Senhor esquadrinha o coração é enganoso. Então nós não devemos nos guiar necessariamente pelo que diz o nosso coração, nós devemos nos guiar pelo que o Senhor nos diz, porque, como eu acabei de dizer, o coração ele é enganoso, o coração nos engana. Quantas das vezes nós somos enganados pelo nosso coração? Às vezes nosso coração diz uma coisa, nós seguimos aquilo e vemos que no final as coisas não funcionam, não andam certo. Aí você pensa: poxa, mas o meu coração estava dizendo isso. O seu coração estava dizendo isso, mas qual é a resposta do Senhor? Então nós precisamos ser guiados pelo Espírito do Senhor. É o Senhor quem nos guia, né? Como diz Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então que nós venhamos estar completamente dependendo do Senhor, das revelações do Senhor para a nossa vida, e que nós venhamos a cada dia mais continuar nas nossas igrejas, nas nossas saídas, em todos os nossos lugares, continuar pregando Jesus Cristo, crucificado na cruz do Calvário e ressuscitado por Deus ao terceiro dia, para a honra e glória do nome do Senhor. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!